Lee Rotatori, na tarde de 25 de junho de 1982, o Departamento de Polícia de Council Bluffs foi chamado para a cena de um crime horrível quando empregadas de hotel encontraram o corpo ensanguentado de uma jovem mulher no quarto 106 do Best Western Frontier Motor Lodge Motel, localizado em 2216 27 Avenida, em Council Bluffs, Iowa. A mulher, ainda vestida com seu pijama, estava deitada de costas em uma poça de sangue no lado direito da cama. Não havia sinais de luta ou entrada forçada e a vítima morreu de uma única facada no coração infligida pela frente. Ela foi encontrada cerca de 12 horas após sua morte. Ela foi logo identificada pelos registros do hotel como Lee Rotatori, de 32 anos, de Nunica, Michigan. Lee estava hospedada no hotel por cerca de uma semana antes de falecer. Ela estava em acomodação temporária enquanto se preparava para seu novo emprego como diretora de serviços de alimentação no hospital Jenny Edmondson, em Council Bluffs. A mais velha de 4 filhos, Lee cresceu nos arredores de Rochester, Minnesota, e foi descrita como uma mulher quieta, que era uma garota da fazenda de coração. Ela estudou na Universidade de Wisconsin, onde obteve bacharelado em serviços dietéticos e mestrado em nutrição alimentar. Um detetive que investigou a mulher, de 32 anos, observou: "Não conversei com ninguém que não gostasse dela", sendo benquista e quieta. Os investigadores tiveram dificuldade em achar um motivo para o terrível crime. Apesar do desaparecimento do relógio, anel e carteira de seu quarto, o capitão da polícia Eldon Jones afirmou à mídia que não tinha certeza se o roubo era o real motivo, notando que o quarto de Lee não estava revirado ou destruído, como se alguém buscasse algo. Enquanto isso, o médico legista do condado de Pottawatomie, Dr. Samuel Rosa, afirmou a possibilidade de motivação sexual para o assassinato, mas Jones observou a falta de evidências conclusivas para apoiar essa teoria. Ao rastrear seus últimos movimentos, as autoridades descobriram que, naquele dia, Lee havia passeado de barco no Lago Manawa com alguns amigos do hospital. O grupo se separou ao anoitecer e a mulher de 32 anos passou no McDonald's a caminho de casa. Nenhum funcionário do hotel viu Lee entrar em seu quarto, tornando os trabalhadores do restaurante de fast food os últimos a vê-la viva. Os investigadores notaram que a proximidade do hotel com a Interestadual 29 a 80 significava que o assassino poderia estar próximo ou muito distante. Eles também afirmaram que Lee só havia comprado comida para uma pessoa. Em Michigan, o marido de Lee, Gerald Stanley Jerry Nemka, esperava seu retorno. O casal se casou em 15 de agosto de 1978 em Madison, Wisconsin, antes de se divorciarem em 1979 e eles se casaram novamente em dezembro de 1981, após reacenderem seu relacionamento. Embora Jerry e Lee não tivessem filhos juntos, Lee decidiu manter o sobrenome de seu primeiro marido porque eles compartilhavam um filho de 11 anos que morava com ele em Chicago. Ela também teria mantido o nome por motivos profissionais. Na época da morte de Lee, Jerry trabalhava meio período como motorista de entrega para uma floricultura e meio período em um posto de gasolina. Ao investigar mais, os detetives descobriram que, em maio de 1960, Jerry, então com 17 anos, havia sido interrogado em Starved Rock, Illinois, sobre os assassinatos de 3 jovens mulheres e a agressão fatal de Marilyn Duncan, uma garçonete de 16 anos de Chicago. Quando preso, Jerry dirigia um veículo roubado no noroeste, mesma área onde Marilyn havia sido atacada em 29 de abril. Em artigo de 9 de maio de 1960 do Chicago Tribune, Jerry admitiu tê-la estuprado, estrangulado e espancado. Durante seu tempo na prisão, ele visitou sua mãe por uma semana, devido ao bom comportamento, mas acabou fugindo, sendo eventualmente capturado. Não está claro se Jerry tinha um álibi para a época do assassinato de sua esposa ou se ele já foi considerado suspeito. A arma do crime, no caso de Lee, nunca foi encontrada e seu assassinato nunca foi resolvido. No entanto,
Alguns acreditam que poderia estar ligado a outro caso semelhante, embora até agora não haja evidências para provar isso. Linda Mayfield nasceu em Nebraska em 8 de agosto de 1960. Em 9 de abril de 1982, apenas meses antes do assassinato de Lee, as autoridades foram chamadas para o Motel Starlight, na West Broadway 3320, em Council Bluffs, às 2h18 da manhã. Havia relatos de uma perturbação envolvendo um homem empunhando uma faca. Os oficiais chegaram rapidamente ao local e encontraram 21 anos desmaiada de bruços no chão, perto da porta do escritório norte. Ela tinha sofrido várias facadas no rosto, peito, estômago, mão e pé. Mesmo levada ao Hospital Mercy, em Council Bluffs, ela faleceu durante a cirurgia às 4 da manhã. Uma testemunha do crime, que era amiga de Linda, deu aos investigadores uma descrição detalhada do infrator. Ele é descrito como um homem branco de 26 a 28 anos, 1,70 metros e 1,78 metros com o rosto barbeado. Ele vestia uma jaqueta e calça jeans azuis e uma camisa de pullover azul claro. A testemunha também notou que o homem tinha muito pelo corporal que subia acima da gola da camisa. Eles pensaram que ele se chamava Chris, mas apesar dessa descrição e de uma ilustração do homem, ele nunca foi identificado e o caso de Linda nunca foi resolvido. Se você tiver alguma informação sobre o caso de Lee ou de Linda, você pode ligar para o Disque Denúncia de Council Bluffs no 712-328-7867 ou para a Divisão de Investigação Criminal do Departamento de Polícia de Council Bluffs no 712-328-4765. Jessica Kinsey. Nascida em 16 de fevereiro de 1981, Jessica Ann Kinsey era uma jovem comum nos anos 90. Ela estudou na Union Middle School, em Union, Missouri, e foi descrita por seus entes queridos como uma menina tímida que se abria quando estava com os amigos, ficando mais extrovertida. E extrovertida, ela também amava o filme Dirty Dancing e gostava de nadar, acampar nos meses de verão e brincar com seu cachorro Max. Sua cor favorita era verde caçador, e as paredes do seu quarto haviam sido pintadas exatamente nessa tonalidade no dia de Natal de 1995. Jessica saiu para visitar uma amiga. Ela deveria ligar para sua mãe, Mary, às 5 da tarde para informar se voltaria para o jantar, mas não ligou. Ao chegar à casa da amiga, Jessica foi buscada por Jimmy Hopkins, de 23 anos, filho de uma amiga de sua mãe. De acordo com relatos, Hopkins pagou a seu amigo, Mark Henderson, para levar o casal em seu Chevrolet Cavalier 1994 de 2 portas na Coráqua. Segundo Henderson, durante o trajeto, Jessica estava cabisbaixa e calada, enquanto Hopkins mencionava que a garota de 14 anos esperava um filho dele e que iriam a Niagara Falls, Nova York, para se casar. Hopkins mostrou alianças de casamento a Henderson. Os dois homens e Jessica se registraram no Dollar Inn, no bloco de 1000 da North Main Street, em Cloverdale, Indiana, durante as primeiras horas da noite. Jessica e Hopkins ficaram no quarto 222, enquanto Henderson ficou sozinho, 224. Durante o meio da noite, Henderson afirmou que ouviu barulhos altos vindos do quarto de Jessica, notando que, em um momento, parecia que um corpo foi jogado contra uma parede. No entanto, quando Henderson foi confrontar o casal sobre o barulho, Hopkins afirmou que os dois estavam envolvidos em, citação, sexo selvagem, e que não era nada com que se preocupar. No dia seguinte, Henderson acordou para encontrar o quarto 222 vazio e seu carro desaparecido. Ele relatou o veículo como roubado de imediato. Depois, os investigadores descobriram que Hopkins havia penhorado o anel de casamento de sua avó em Paris, Tennessee, 300 milhas de Cloverdale, no dia 27,
quando ele e Jessica desapareceram do hotel. Menos de 2 semanas depois, o veículo de Henderson foi encontrado abandonado em Compton, Califórnia. Os detetives descobriram que Hopkins trabalhava em uma sorveteria local da área. Testemunhas afirmaram ter visto uma menina com a descrição de Jessica com Hopkins, levando os investigadores a crer que a jovem de 14 anos chegou em Compton com ele. No entanto, nunca mais se viu ou ouviu falar de Jessica. No fim da primavera ou começo do verão de 1996, Jimmy Hopkins voltou sozinho para o Missouri. Os investigadores só conseguiram contatá-lo em novembro daquele ano, vários meses depois. Hopkins negou ter machucado Jessica e disse que a viu pela última vez em um hotel em Hollywood, Califórnia, com um mexicano chamado Capone. No entanto, o endereço que Hopkins deu aos investigadores para o hotel os levou a um lote vago. Ele também deu relatos variados para quem perguntasse sobre o paradeiro dela. Supostamente, Hopkins contou posteriormente a várias pessoas que havia assassinado Jessica e se livrado do corpo. Mary, a mãe de Jessica, afirmou que Hopkins a assediou por anos depois, provocando-a e gritando com ela em estacionamentos, dizendo que Jessica estava morta e que ela deveria superar isso. Embora as autoridades o abordassem pelo menos uma vez por ano, Hopkins sempre se protegia com advogados e se recusava a falar. De acordo com a mãe de Jessica e amigos, a jovem de 14 anos não namorava Hopkins quando desapareceu e nunca teve um relacionamento romântico com ele, segundo informaram aos investigadores. De acordo com o Projeto Charlie, Mary também afirmou que sabia, por motivos médicos, que Jessica não poderia estar grávida. Os amigos de Jessica notaram que ela nunca mencionou ter um namorado. Nem a família, nem os amigos acreditavam que a jovem de 14 anos fugiu de casa por vontade própria. Mary disse, no entanto, que sua filha era ingênua e teria confiado em Hopkins, pois o conhecia desde a infância. Frustradamente, entretanto, nunca houve respostas no caso de Jessica. Em abril de 2008, Hopkins algemou sua esposa, Anna, de 30 anos, e a matou a tiros em sua casa em Joplin, Missouri. Ele então virou a arma contra si mesmo. Ele tinha 35 anos e deixou os 2 filhos do casal sem pais. Apesar de Hopkins nunca ter sido acusado pelo desaparecimento de Jessica, Mary e os investigadores acreditam que ele é o culpado. Ao saber da morte do casal, Mary disse, citando: "Eu acho que Jimmy Hopkins é a única pessoa que sabia o que aconteceu com minha filha, e ele é a única pessoa que sabia onde enterrou o corpo." Os amigos de escola de Jessica ainda pensam nela. Aileen Thompson, melhor amiga de Jessica aos 14 anos, acredita que ela teria ligado e não esconderia um relacionamento se tivesse fugido. Em sua casa, Aileen ainda tem uma fotografia pendurada das 2 meninas fazendo joias juntas em uma reunião de escoteiras. Ela disse ao St. Louis Post: "Eu me pergunto todos os dias como ela seria. Nós ainda seríamos melhores amigas. Provavelmente ainda falaríamos diariamente." O caso de Jessica ainda está sem solução. Seus pais deixaram a união em 1998 e se mudaram para Independence, Missouri. 14 anos, foi vista pela última vez em 26 de dezembro de 1995 em Cloverdale, Indiana. Ela foi buscada na casa de um amigo pelo amigo da família 23 anos e seu amigo Mark Henderson e nunca mais voltou para casa. No desaparecimento, 1,65 metros e 72 quilogramas. Ela é uma mulher branca com cabelos castanhos, olhos cor de avelã e orelhas furadas. Ela usa óculos e tem uma pequena cicatriz no antebraço esquerdo, perto do cotovelo. Ela pode ter o nome Capone tatuado na parte de trás do pescoço. A origem dessa ideia é incerta, mas provavelmente foi dita às autoridades por Hopkins, que afirmou que Jessica tinha partido com um mexicano chamado Capone. Jessica foi vista pela última vez usando blusa de gola alta branca, moletom e jaqueta de couro verdes, jeans Levi's verde escuro e tênis pretos. Ela tinha um elástico de cabelo ou scrunchie na cor verde caçador em seu cabelo.
Se ela ainda estiver viva, terá 40 anos de idade. Se você tiver alguma informação sobre o desaparecimento de Jessica, pode ligar para o Departamento de Polícia da União no número 6365835700. Donald Fraser. Nascido em Queensland, Austrália, em 10 de abril de 1892, Donald Fraser mudou-se com sua família para a Nova Zelândia em 1909. Aqui, ele assumiu um cargo como bombeiro de locomotiva, mas a posição não durou muito, pois Donald era argumentativo e violento e acabou se envolvendo em uma briga física com outro colega, o que resultou em sua demissão. Após isso, Donald trabalhou em vários empregos diferentes, mas preferia ser seu próprio chefe e descobriu que a gerência de hotel era sua posição ideal. Em 1915, ele se casou com Elizabeth Walton, uma mulher pequena, de cabelos loiros e olhos azuis. O casal teve sua primeira filha, Joyce, um ano depois, e em 1926 tiveram seu primeiro filho, Cluta. O casal administrou vários hotéis juntos, e em 1929 eles assumiram o Hotel Riccarton Racecourse, em Christchurch, construído em 1883. Na noite de 17 de novembro de 1933, Donald e Elizabeth tomaram uma bebida com seus convidados no bar do hotel. Nessa época, os pubs na Nova Zelândia só podiam vender álcool até às 6 da tarde. Mas Donald, que era meio que um transgressor de regras, ignorou essa lei e, por algum tempo, conseguiu se safar servindo seus convidados até altas horas da noite. Donald, um beberrão, rapidamente ficava bêbado. Costumava-se dizer que ele era um homem particularmente abrasivo, briguento e violento quando consumia álcool. Mas desta vez, ele evitou conflitos e antes da meia-noite, ele e Elizabeth foram para o quarto enquanto os hóspedes começavam a deixar o bar. Às 11h45 da noite, o casal estava pronto para dormir. De acordo com o relato de Elizabeth, sobre a noite, a porta bateu pouco antes do casal adormecer. Então Donald foi ver quem era. Porém, ela adormeceu antes do retorno do marido e acordou com uma forte explosão quando Donald foi baleado com uma espingarda de cano duplo enquanto dormia na cama ao seu lado. A subsequente investigação policial sobre o assassinato de Donald foi uma das mais extensas e exaustivas na história da Nova Zelândia. As autoridades investigaram várias linhas, viajando pelo país para realizar entrevistas e seguir pistas. Donald era conhecido por iniciar brigas e expulsar pessoas do seu hotel com frequência. Isso, aliado ao seu estilo de vida acelerado e arriscado, envolvendo jogos de azar e pequenos crimes, dava aos detetives vários suspeitos em potencial. Uma das principais descobertas durante a investigação inicial foi uma pegada localizada no patamar da escada de incêndio fora do quarto do casal. Acredita-se que o assassino fugiu da cena do crime pela varanda, deixando uma pegada de um sapato com sola de borracha. Como resultado, calçados de todos no prédio foram examinados para possível correspondência com a cena do crime. Os próprios sapatos de Donald, um par de galochas de borracha, foram descartados como sendo uma correspondência. Detetives investigaram lojas de sapatos e armazéns locais para tentar identificar a marca e o modelo de calçado que deixaria uma impressão parecida. A polícia descobriu que a impressão pertencia a um amigo de Joyce, filha do casal de 16 anos, que supostamente o visitava à noite. No entanto, este jovem nunca foi considerado suspeito ou pessoa de interesse no caso. Nos dias seguintes ao crime, Elizabeth foi muito interrogada. Ela manteve sua história de que o casal tinha um casamento feliz, não tinha preocupações e que na noite do tiroteio ela estava dormindo profundamente e foi acordada pelo disparo. Quando acordou, ela não viu o agressor. No entanto, os investigadores notaram que quando chegaram ao local, o lado da cama de Elizabeth estava bem arrumado e não parecia ter sido dormido, nem o seu travesseiro. Um médico que a examinou no dia seguinte não encontrou hematomas em sua pele causados pelo recuo da arma, nem resíduos de pólvora em seu camisolão. Ademais, a família não possuía armas na propriedade.
Não está claro se Elizabeth sequer sabia como atirar com uma arma. Porém, as autoridades descobriram que Elizabeth havia mentido sobre a situação do casamento. De acordo com relatos, nas semanas anteriores ao crime, Donald e Elizabeth discutiram sobre uma possível separação ou divórcio. Donald até falou sobre instalar sua amante como a dona do hotel. Elizabeth descobriu sobre o caso de Donald nessa época. Donald conheceu Eileen Hardcastle, uma jovem, por meio de um amigo em comum. Eileen morava em Wellington, e como Donald viajava frequentemente para lá a trabalho, eles conseguiam se encontrar regularmente. Após a descoberta, Elizabeth e o marido tiveram uma discussão acalorada, durante a qual ela picotou as roupas dele. A história foi escrita em uma carta de Donald para Eileen, e os investigadores acharam roupas rasgadas no quarto do casal. Apesar de Elizabeth ter sido descartada como suspeita pelas autoridades, ela voltou a ser considerada após a descoberta do caso de Donald. Nesse ponto, no entanto, Elizabeth estava cansada e irritada e se recusou a falar com a polícia. Ela também contratou Charles Thomas, um dos melhores advogados criminais da cidade, que impediu os detetives de falar com ela. Como resultado disso, os investigadores começaram a perguntar por aí na tentativa de reunir informações sobre Elizabeth e não se surpreenderam ao descobrir que ela era considerada tão desagradável quanto o marido. Uma evidência interessante encontrada foi que os cartuchos de espingarda recuperados do mar vieram da costa oeste, uma área que Elizabeth havia visitado apenas um mês antes do crime ser cometido. A investigação sobre o assassinato de Donald foi realizada em meados de 1934. O legista Ed Mosley concluiu que o 41 anos havia sido assassinado por desconhecidos. Mais notavelmente, ele listou os nomes daqueles que ele sentiu que haviam sido verdadeiros e confiáveis durante a investigação, insinuando que aqueles que ele não nomeou estavam mentindo, afirmando, citação, "Eu deixo para o público a estimativa das outras evidências que foram apresentadas perante este tribunal." Elizabeth foi registrada como sendo vaga e evasiva no tribunal. Muito do que ela disse poderia ser provado ser falso. Dias após a conclusão da investigação, Mosley recebeu uma carta interessante que dizia o seguinte: "Senhor Mosley, você é um homem muito inteligente, acusando testemunhas de contar mentiras, mas você está no caminho errado. Eu atirei em Donald Fraser, pois estava bastante justificado em fazê-lo, mas você tem a melhor parte para me encontrar." A polícia enviou a carta para exame por especialistas em caligrafia, mas isso os deixou frustrados, já que apenas 2 dos 4 especialistas consultados acharam que Elizabeth havia escrito a nota. A ausência de provas concretas fez a polícia supor que Elizabeth planejou o crime, mas não atirou pessoalmente. O assassinato de Donald Fraser segue sem solução. As autoridades nunca tiveram provas para acusar sua esposa, Elizabeth. Historiadores e jornalistas modernos teorizam que Elizabeth matou seu marido para não perder o estilo de vida luxuoso e extravagante que levava devido ao dinheiro dele. Ela era sua única beneficiária e recebeu 670 libras após a morte de Donald. Isso equivale a 55.700 dólares americanos atualmente. Depois disso, Elizabeth se envolveu com Charles Cheney, um piloto de corridas que foi barman no hotel por um tempo. Ela administrou o hotel até 1935, quando se mudou com Cheney e seu filho Clutha para New South Wales, Austrália. Ela sumiu dos registros públicos após os anos 30, mas sabia-se que Clutha ainda residia na Austrália nos anos 50. Quanto ao hotel, ainda está em funcionamento hoje. Após o assassinato de Donald, no entanto, houve muitos relatos de que estava assombrado. A equipe afirmou que as portas batiam e as torneiras se abriam sozinhas. Eles sentiam que Donald ainda estava por perto, procurando por seu assassino. E aí você tem os fatos. Compartilhe suas teorias e especulações nos comentários abaixo. Curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Apoie-nos no Patreon
e sua cidade natal poderá ser destacada em um próximo episódio de Detetive de Casos Antigos. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.